Muito obrigado, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite também para você que está em casa, que está com a gente e segue com a gente para continuar muito bem informado aqui na telinha da TV Cidade. Boa noite para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. O Jornal da Cidade começa com o lado triste das fortes chuvas que atingiram várias regiões do estado nos últimos dias. Em Pedra Branca, no Sertão Central, a parede de um açude não suportou a pressão da água e rompeu. Foi no sítio Pendência. As imagens mostram a barragem se desfazendo e sendo levada pelas águas. Cerca de 60 famílias dependiam desse reservatório, seja para a produção de peixes ou então para consumo próprio. Você está vendo aí, são imagens impressionantes. Agora a gente traz o lado bom da quadra chuvosa, que ainda perdura no Ceará em pleno junho, né? Tá aí, ó, vou mostrar. O açude Oroz, o segundo maior do Ceará, na melhor marca dos últimos 8 anos. De acordo com a COGER, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, desde 2014, o reservatório não atingia 50% da capacidade, como ocorreu agora. Consequência das boas chuvas na região do Vale do Jaguaribe. Em apenas 6 dias, já choveu mais da metade que o esperado para todo o mês. No início de 2020, o Oroz chegou a registrar apenas 5% do volume. Atualmente, 43 açudes do Ceará estão sangrando, outros 12 já ultrapassaram os 90%. Em compensação, 55 reservatórios apresentam menos de 30% da capacidade. A semana do Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Mulher mata homem com golpes de guarda-chuva em Sobral após ser vítima de importunação sexual na rua. No Cariri, o aumento dos testes positivos de Covid-19. Câmera de segurança flagra policial militar sendo baleado por assaltantes em Fortaleza. E reboque de ônibus desce desgovernado a avenida da capital até bater em muro de prédio. Você já viu aqueles avisos nos ônibus? Cuidado, ponto cego. O JC vai explicar como é importante ficar longe deles para evitar acidentes. O Jornal da Cidade desta segunda-feira já está no ar. Está sentado no banco dos réus o capitão da aeronáutica acusado de matar o ex-sogro da filha dele e de tentar matar o filho e a esposa da vítima. Esse crime aconteceu no fim de 2020 dentro de um condomínio no bairro José Bonifácio, aqui em Fortaleza. E o julgamento começou às 9h30 da manhã. A Ana Flávia Bezerra está lá acompanhando toda a movimentação no Fórum Clóvis Bevilacqua. Ana, em que momento está a sessão agora? Conta pra gente. Boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite a você, ao Alexandre e a todos que assistem ao JC. Olha, nesse momento o julgamento encontra-se no intervalo. Já tivemos aqui a apresentação tanto da defesa quanto também da acusação. E depois do intervalo, Bianca, a expectativa é que aconteça a réplica e a tréplica. Só que isso ainda será definido, esses momentos ainda serão definidos pelo juiz se vai acontecer ou não, devido já ao avançar da hora, o julgamento que já acontece aí desde as 9h da manhã de hoje. Caso isso aconteça, o julgamento deve durar mais 5 horas, ou seja, vai passar um pouco aí da meia-noite. Caso isso não aconteça, o julgamento deverá continuar amanhã, na terça-feira, mas isso ainda será definido. E quem está sentando no banco dos réus, aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, no primeiro salão do júri, é o capitão reformado da Aeronáutica, Luiz Eduardo Ferreira de Melo, de 67 anos, que é acusado de ter assassinado o bancário Fernando Carlos Pinto em novembro de 2020, após uma briga familiar, quando a vítima foi visitar com o neto, levando a esposa e o filho. E a gente segue por aqui acompanhando o julgamento e eu volto com vocês. Obrigado, Ana. Obrigada. Mais cedo, a Mara Rodrigues foi ao fórum, e registrou os primeiros instantes do julgamento do capitão reformado da Aeronáutica, o Luiz Eduardo Ferreira de Melo. O julgamento do capitão reformado da Aeronáutica, Luiz Eduardo Ferreira de Melo, de 67 anos, começou por volta das 9h30 da manhã, no quarto salão do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua. O Ministério Público sustenta que houve um triplo homicídio, triplamente qualificado, com 3 qualificadoras,
sendo um na modalidade consumada em relação ao seu Fernando e 2 na modalidade tentada, né, em relação às 2 vítimas sobreviventes, o Tibério e a dona Dacilene. Já a defesa do réu espera desclassificar as tentativas de homicídio para tentativas de homicídio simples ou lesão corporal e o homicídio consumado para homicídio simples. Ele confessa que praticou os atos, mas nós entendemos que ele deve ter direito a um julgamento justo. Então, o objetivo da defesa técnica é desclassificar as tentativas tentativa de homicídio para lesão corporal, certo? E no segundo momento também tirar as qualificadoras de todos os tipos penais. O crime aconteceu no dia 22 de novembro de 2020, em um condomínio no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Luiz Eduardo matou a tiros o bancário aposentado Fernando Carlos Pinto, de 59 anos, e tentou matar o ex-genro e a esposa da vítima. Os disparos ocorreram durante a visita que a vítima e a esposa faziam ao neto de apenas 2 anos, junto com o filho, pai do garoto. A criança é fruto de um relacionamento entre o filho do homem assassinado e a filha do capitão. O motivo do crime seria porque o capitão não aceitava o fato da filha não ter se casado com o genro. O oficial está preso desde a ocasião do crime na base aérea de Fortaleza. E o chefe de uma facção criminosa deve ir a júri popular após vender um terreno da prefeitura e depois matar o comprador porque ele reclamou de que foi enganado. Ricardo Lima. Boa noite. O caso se arrasta desde agosto de 2020. José Rony Silva Barbosa, o Pitbull, apontado como líder de um grupo criminoso que atua na região de Messejana, vendeu por R$8 mil um terreno no Guajeru para Henrique Messias Batilha Carvalho. Quando Henrique construía o muro do imóvel, foi surpreendido por uma operação de reintegração de posse da Prefeitura de Fortaleza com a polícia, já que o terreno pertence ao município de Fortaleza. No prejuízo, o homem passou a cobrar o dinheiro de volta e, por isso, foi assassinado. As investigações concluíram que o mandante foi Rony Pitbull e, por isso, ele vai a júri popular. A data do julgamento ainda não está marcada. Bianca e Alexandre. Ok, Ricardo, obrigado. E o reboque de um ônibus desceu desgovernado a Avenida Desembargador Moreira, no bairro Meireles, em Fortaleza, e atingiu o muro de um prédio. As imagens mostram o momento em que o reboque passa pelo cruzamento da Desembargador Moreira com Ruana Bilhar. É só o tamanho do susto. Veja que há um homem do lado de fora correndo ao lado do veículo. Em seguida, o reboque atinge um poste e só para ao bater no muro de um prédio. Ninguém ficou ferido. O Sindônibus foi procurado, mas não respondeu. Por muito tempo, a gente acompanhou o drama de famílias que vivem no litoral de Caucaia, em praias como Icaraí e Cumbuco. Ano após ano, o mar foi avançando e levando embora barracas de praia, casas, calçadão e também uma avenida. O início da construção dos espigões, estruturas que vão conter esse avanço, trouxe esperança de volta para esses moradores. O mercado imobiliário já sente os efeitos e a população usufrui dos benefícios. O sorriso no rosto deste corretor de imóveis tem um bom motivo. César trabalha com o mercado imobiliário de Caucaia há mais de 40 anos. Viu o preço dos imóveis da praia do Icaraí despencar com o avanço do mar. Agora, com a construção dos espigões, o cenário já começa a mudar. Os preços começaram a subir e os imóveis e terrenos estão se valorizando. Eu vejo um crescimento muito grande, não só dos imóveis que já estão locados na faixa de praia, como também uma demanda razoável de investidores que estão começando a construir casas modernas, apartamentos bonitos. O avanço das obras não tem sido comemorado apenas pelo mercado imobiliário aqui do Icaraí, mas também pelos banhistas, por quem mora aqui pertinho e há muito tempo não conseguia mais tomar um banho de mar em segurança aqui nessa parte da orla. Com o que já foi construído do primeiro espigão, isso agora já é possível. Agora, tá, graças a Deus vai melhorar, vai ficar tudo bem, a gente vai poder ter o nosso Icaraí, né? Restaurado, né? Praticamente todo dia eu venho de manhã e à tarde. Depois que fizeram o espigão,
a coisa melhorou, ficou a coisa melhor que poderiam ter feito aqui no Icaraí. Até o fim desse ano, pelo menos 3 espigões estarão concluídos. Já começamos a construção do segundo, e aí vamos passar para o terceiro, para que realmente aquela coisa tão sonhada de quem mora aqui no litoral de Caucaia, Iparana, Pacheco, Leblon, né, do nosso Icaraí, da nossa Tabuba, do nosso Combuco, realmente agora não tenha mais avanço do mar. Isso vai trazer um grande ganho direto para a vida das pessoas e também no trade turístico, que gera milhares de empregos aqui no nosso município. Mas o projeto prevê a construção de 11 espigões no total, um investimento de 174 milhões de reais, com recursos da Prefeitura de Caucaia e do Governo do Estado. Até o final do ano, né, já vamos ter mais de 3 espigões entregues e continuar a construção dos restantes. Os espigões de Caucaia são diferentes do de Fortaleza. Eles fazem uma curva para impedir que, com essa barreira, o mar avance em outras praias. Esses espigões eles têm o formato de serpente para o oeste, fazendo com que seja barrado só a areia necessária aqui para a praia e deixe o resto do sedimento alimentar as praias mais a oeste. Daqui a pouco, mulher mata homem em Sobral com golpes de guarda-chuva após ser vítima de importunação sexual na rua. No próximo bloco, o aumento dos casos de Covid em Juazeiro do Norte e o incêndio que destruiu um ônibus em uma rua do bairro Heller, em Fortaleza. Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Coreaú, no norte do estado, suspeito de matar o padrasto a golpes de foice. Um crime que, segundo ele disse à polícia, foi motivado por vingança. É isso, Mônica Damasceno, boa noite para você e bem-vinda ao Jornal da Cidade.
Boa noite, Alexandre, boa noite, Bianca, e também a todos que nos acompanham. Pois é, o crime aconteceu no último sábado e, segundo a polícia, a foice que foi o objeto utilizado no crime foi encontrado ao lado da rede onde o padrasto dormia. Ainda segundo a polícia, o padrasto possuía antecedentes criminais e também passagem pela polícia por violência doméstica. Ele possuía antecedentes criminais por crimes como ameaça, contravenção penal, também crimes contra a família e contra a administração pública. Depois de ser localizado pela polícia, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde prestou o depoimento e logo em seguida foi lavrado contra o rapaz na unidade um ato infracional por crime de homicídio. Agora o procedimento foi transferido para a Delegacia Municipal de Coreaú. Bianca e Alexandre. Obrigada, Mônica. Olha, os casos de Covid-19 voltaram a crescer em Juazeiro do Norte, no Cariri. Hoje, a média móvel é de 1 teste positivo para cada 10 que são feitos na cidade. Mas os pacientes apresentam, na grande maioria, apenas sintomas gripais leves. Dentro dos hospitais, o aumento ainda não é percebido. Robson procurou a unidade Covid depois que a professora testou positivo para o novo coronavírus. Ele não apresentava sintomas e o teste dele deu negativo. Mas, nos últimos dias, é cada vez maior o número de infectados em Juazeiro do Norte. Vem aumentando bastante, também por conta de muitas festas, como teve essa festa do Pau da Bandeira, muitas pessoas não se cuidam, não se previnem e a gente tem que tomar cuidado. Mais ainda. Na unidade Covid do bairro Lagoa Seca, vem sendo realizados entre 30 e 40 atendimentos por dia. Número alto comparado com os poucos registros de 2 semanas atrás. Nossa média móvel se encontra de 10 casos por dia nesses 7 dias. Comparando com 14 dias atrás, nós registrávamos uma média de menos de 1 caso por dia. 0,28. Em Juazeiro do Norte, a maioria dos testes positivos para Covid é de pacientes com sintomas gripais leves. Apesar do número crescente, os casos não apresentam gravidade. Em todo o município, apenas uma pessoa está internada. Possuímos um ambulatório de sintomas gripais. Ele funciona todos os dias, de domingo a domingo, das 7 às 19 horas para a população geral, né? Então, aqueles pacientes que tiverem algum sintoma respiratório, eles podem estar vindo aqui na unidade de domingo a domingo, de 7 às 19, para estar realizando teste e consulta médica. Para especialistas, a vacinação tem sido responsável pelo não agravamento dos casos. Medidas como o uso de máscaras e evitar aglomerações podem evitar a proliferação do vírus. Principalmente em ambientes fechados, como academias, transporte público, eventos, que dê preferência ao uso da máscara, evitar aglomerações, né, se possível, principalmente para as pessoas com algum risco, alguma comorbidade, manter sempre as medidas de higiene, lavar as mãos. Famílias de crianças autistas reclamam da falta de risperidona na rede pública de saúde. Esse é um medicamento fundamental para o controle emocional dos pacientes e a falta dele atrapalha o tratamento e diminui também a qualidade de vida. Veridiana é autônoma e mãe do João Gabriel, de 8 anos. Ela explica que a falta do risperidona atrapalha de forma considerável o tratamento do seu filho. Ele fica agitado, ele fica uma criança que... O sono, a risperidona trabalha muito no sono dele e na concentração. Segundo as mães, o medicamento está em falta nas unidades de saúde de Fortaleza. A medicação gratuita para autistas é um direito garantido em lei. Além disso, a Constituição Federal garante o acompanhamento multiprofissional à criança. Veridiana é atendida pela Associação Pintando o Sete Azul, no bairro Damas. O local atende crianças portadoras de autismo e que muitas vezes não têm condições de adquirir o remédio indispensável para o controle emocional. Já estamos no 5º mês sem medicação. Então, o desespero total acabou e não está chegando, não está repassando, e a gente cobra o CAPS, cobramos a Secretaria Municipal de Saúde e a única resposta é: aguarde. O problema é que esse medicamento é essencial no tratamento de crianças com autismo. A dificuldade se torna ainda maior porque esse medicamento é vendido em farmácias particulares, só que boa parte das mães não tem condições de adquiri-lo. A Edvânia também passa pelo mesmo problema e confessa que se sente impotente com tantas situações complicadas e que acarreta principalmente dificuldades psicológicas. Como é que uma família que recebe um benefício de prestação continuada, ela consegue arcar com tudo isso?
É muito difícil. Este médico neuropediatra explica como o medicamento ajuda no tratamento infantil. A risperidona continua sendo a medicação mais usada no transtorno de espectro autista quando eles precisam de medicação. Então é muito importante que os indivíduos, as crianças com transtorno de espectro autista tenham acesso a essa medicação e tenham de forma continuada para que seu tratamento possa seguir de forma adequada, sem interrupções, e que eles tenham o melhor desenvolvimento e melhor resposta possível. A Secretaria de Saúde de Fortaleza disse que é responsável somente pela entrega do medicamento à população. Quem faz a compra é o governo do estado e o penúltimo lote havia sido repassado em novembro do ano passado. O último chegou na semana passada, dia 1º, e já está em rota de distribuição. A Secretaria da Saúde do estado confirmou que houve mesmo um atraso de entrega do fornecedor. O cartão Mais Infância, concedido valor de R$ 50 por criança para famílias em vulnerabilidade social, um dinheiro que vem para ajudar a alimentação desses pequenos nesses tão importantes primeiros anos de vida. Pois é, mas muita gente não sabe que tem direito a esse benefício e a Prefeitura está convocando as famílias para realizar a inscrição. Saiba como na reportagem de Mônica Damasceno. Érica é mãe de 3 crianças e há 6 meses começou a receber o auxílio do programa Cartão Missão Infância. Feliz, né? Que eu estava sem nenhum centavo no bolso e ajudou bastante. Já Yolanda ainda não tinha ouvido falar do benefício. Não, nunca. Nunca ouviu falar? A senhora sabia que é um benefício de R$ 50? Não. A senhora acha que esse valor já iria ajudar? Muito. E assim como Yolanda, muitas famílias não conhecem o benefício e por isso estão deixando de sacar o auxílio em Fortaleza. O cartão Missão Infância é um benefício do governo municipal que concede o valor de R$ 50 por mês a crianças de até 2 anos e 11 meses. Somente aqui na capital, 13.600 crianças estão aptas a receber esse valor. É o nosso principal objetivo, fazer com que as pessoas encontrem e saibam que tem o benefício. Então, é uma parceria com a Coordenadoria de Participação Social, com o trabalho dos mobilizadores, tanto ligando quanto fazendo a busca ativa, visitando no próprio endereço. Ao receber o cartão Missão Infância, o responsável financeiro pode sacar o benefício nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou utilizá-lo como débito. Todo mundo que tem o Auxílio Brasil é elegível para estar no cartão Missão Infância, desde que cumpra aqueles critérios de questão per capita e a idade de até 2 anos e 11 meses. Olha, um idoso precisou ser resgatado pelos bombeiros após cair e ficar preso em um pequeno espaço entre 2 casas. Foi lá no bairro Guajeru, aqui em Fortaleza. A imagem é impressionante. O idoso caiu de uma altura de 5 metros e não conseguia se mexer. Familiares e vizinhos ainda tentaram retirá-lo, mas o local era bem de difícil acesso. Os bombeiros precisaram quebrar a parede de uma das casas para resgatar a vítima. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo SAMU. E um ônibus incendiou numa rua do bairro Heller, em Fortaleza, hoje de manhã. O coletivo fazia a linha 108, Santa Maria, bairro Heller. Todos os passageiros conseguiram sair, ninguém ficou ferido. O Sindônibus diz que já começou a investigar o que teria provocado o fogo. De acordo com os bombeiros que foram acionados para apagar as chamas, um carro estacionado próximo também foi atingido. E a partir do próximo sábado, dia 11, os horários de 3 linhas de ônibus de Fortaleza vão ser alterados pela Etufor. Anota aí, é o 305 Bela Vista Centro, o 370 Parque Santa Maria, Nova Esperança e também o 326 Miguel Arraes, Tatumundé. Se você costuma pegar um deles, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela para ter acesso a todas as mudanças. Segundo a Etufor, nos períodos de menor movimento, as linhas já existentes serão unificadas, mas o itinerário original não será alterado. E veja daqui a pouco as imagens do momento em que um policial militar é baleado durante uma tentativa de assalto em Fortaleza. E ainda, mulher mata homem a golpes de guarda-chuva após sofrer importunação sexual no interior.
Jornal da Cidade de volta com futebol. Toda segunda-feira é dia de Camisa 8 no YouTube do GC+. E a gente vai saber agora alguns dos destaques de hoje com o Luiz Henrique Pontes, o nosso amigo brother. Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão assistindo ao Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho, a partir das 8h15 da noite, tem Camisa 8 ao vivo no YouTube do portal GC+. Entre os assuntos do programa de hoje, claro, iremos analisar aí a vitória do Fortaleza para cima do Flamengo. Foi o primeiro triunfo tricolor na Série A 2022. E não foi uma vitória qualquer. Diante de um Maracanã aí com mais de 63 mil torcedores, a gente vai ver aí o gol do Robson, que fez 1-0 para a equipe do Fortaleza. Na sequência, a gente vai ver aí, o gol do Everton Ribeiro, aí no finzinho da primeira etapa, 1-1. Mas no segundo tempo, o Hércules aproveitou esse rebote e definiu o placar para o tricolor 2-0. Apesar da vitória, a equipe tricolor segue na zona de rebaixamento, está lá na lanterna ainda com 5 pontos ganhos. Outro assunto que iremos debater no Camisa 8 de hoje foi o empate com sabor de derrota do Ceará diante do Coritiba. O gringo Mendonça vai fazer aí, você vai ver a imagem, 1-0 para a equipe do Ceará, comemoração com os amigos, mas na reta final da segunda etapa, o gringo Adrian Martínez, aos 40 minutos do segundo tempo, empatou a partida e deixou tudo igual na Arena Castelão. Logo após esse jogo, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e detonou o gramado da Arena Castelão. Nas palavras do treinador, é o pior gramado utilizado na Série A. Com certeza, o pior campo do Campeonato Brasileiro. Aliás, é uma constatação isso aí de todos os adversários que vêm jogar aqui dentro, não é minha, não. O pior campo do Campeonato Brasileiro. Nos tira a possibilidade de um espetáculo melhor, de velocidade, de criação. Por causa desse problema, a Sejuve e os clubes Ceará e Fortaleza vão se reunir nesta quarta-feira para debater o assunto. Existe a possibilidade do gramado ser interditado. Dessa forma, o estádio Presidente Vargas pode ser alternativa para receber jogos da Série A. Já viu que aí o Camisa 8 de hoje está imperdível, meu amigo? Então, coloque o seu lembrete para as 8h15 da noite e confira mais uma edição do Camisa 8 no YouTube do portal GC+. É ao vivo e eu tô lá te esperando ao lado de Bruno Balacó e Carlos Henrique Costa. Quem também vai estar com a gente logo mais é o narrador espetáculo Gomes Farias. Mas antes, ele passa aqui no JC com a coluna Camisa 8. Boa noite, Farias. Olá, boa noite. Olha, eu hoje vou botar minha banquinha, né? Porque tudo o que eu falei semana passada aconteceu. Os senhores se lembram, por exemplo, que eu disse que nenhum resultado de Flamengo e Fortaleza lá do Maracanã, para mim, nenhum resultado seria surpresa. E não foi. Fortaleza foi lá, jogou como time grande que é. Quem jogou bola foi o Fortaleza, não foi nada no Flamengo. Disseram que tá querendo ser agradável a torcida do Fortaleza, mas não era isso, senhores. É que eu percebi, se bem que eu não sou o dono da Lua, pedaço de Marte, não, nem estou negociando o Plutão, mas eu estou vendo o futebol brasileiro, que é uma igualdade. O futebol brasileiro está igual, então nada será surpresa. Muito bem. Os senhores se lembram também que eu disse que o lugar do Fortaleza não era aquele, na lanterna? Pois aguardem um pouco mais. Então, meus amigos, nós ainda temos o seguinte, isso é muito bom para nós, nordestinos, mais ou menos marginalizados por eles lá, porque no próximo ano nós estamos torcendo para que tenhamos 4 aqui do Nordeste. Nossos 2, Bahia está muito bem e o Sport também está se mexendo. Isso é uma prova mais do que inequívoca do que o futebol brasileiro está parelho. Nada será surpresa. Passem uma boa noite e até amanhã. Um homem que supostamente tentou importunar sexualmente uma mulher foi morto com golpes de guarda-chuva. Jonas Deisson.
Um homem identificado por Raimundo Nonato Martins Melo, de 50 anos, foi morto após ter a veia femoral perfurada por um golpe de guarda-chuvas na noite do último sábado na rua Coronel Diogo Gomes, aqui no centro da cidade de Sobral. Segundo a Polícia Civil, uma mulher estava caminhando pelo centro da cidade e teria sido molestada por um homem que tentou pegar em suas partes íntimas. Ao reagir para se defender do suposto maníaco, a mulher usou o guarda-chuva e desferiu golpes no homem, que chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher compareceu à delegacia e confessou que teria se defendido dos ataques e que agiu em legítima defesa e jamais esperava que pudesse matar o homem. Após ser ouvida, a mulher foi liberada, a Polícia Civil abriu inquérito e agora vai investigar esse caso. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Mas você já viu aqueles avisos nos ônibus? Cuidado, ponto cego. São locais onde você pode até achar que está sendo visto, mas na verdade não está não. E aí é onde os acidentes acontecem. Bem, recentemente 2 casos fatais chamaram a atenção para o cuidado com os pontos cegos. Você vai ver agora algumas dicas importantes que podem salvar vidas. Os pontos cegos são áreas que escapam da visão do condutor, perigosos em veículos grandes. Muitas vezes a gente está ao lado da janela do motorista e já acha que ele está nos vendo. Mas, na verdade, para evitar os acidentes, muitas vezes fatais, o bom mesmo é seguir a regra de ouro no trânsito, que é ver e ser visto. A indicação é sempre ter esse cuidado a mais quando tiver nas laterais do veículo, próximo da roda dianteira, na frente desse veículo e na parte de trás desse veículo. Em Fortaleza, os ônibus sinalizam. Aqui é ponto cego. O adesivo está na traseira, no lado esquerdo e direito do veículo. Nessa marcação que em todos os veículos tem, é onde o pedestre, o passageiro, ele tem que prestar bastante atenção. Por quê? Nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, se tiver um ciclista, um pedestre ou até mesmo um motoqueiro, ele vai sair totalmente da visão do motorista ali do retrovisor. Mesmo com a sinalização, acontecem os acidentes. 2 mortes recentes comprovam isso. A de uma jovem que foi imprensada entre as grades do terminal do Siqueira e a de um ciclista, atingido por um ônibus na cidade de Acaraú, na região norte. O usuário, ele quando se deparar com esses locais, ele precisa se afastar 1 metro desse local e observar no próprio espelho retrovisor do veículo. Quando ele se afasta esse 1 metro, ele consegue visualizar o condutor. Então o condutor ele consegue também vê-lo. O conselho é fugir do ponto cego, pedestres e quem está em veículos pequenos. Jamais ele deve ficar a menos de 1,5 metro do veículo maior. Jamais. Em Fortaleza, um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto. Quem vai trazer para a gente informações sobre esse caso é Ana Flávia Bezerra. Boa noite, Ana. Oi, Alexandre, boa noite. Olha, o policial, o tenente da Polícia Militar, ele segue internado após ter sofrido aí um tiro no abdômen, porém o estado de saúde dele é estável e durante essa ação criminosa houve uma troca de tiros entre o policial e também os suspeitos, que um deles acabou morrendo, que foi o Gabriel da Costa Martins, de 24 anos, que tinha antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e também por roubo. Logo em seguida desta ação, o carro foi abandonado em um bairro lá próximo e foi entregue ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa por policiais do CP Raio. E eu volto com você. Ok, Ana, obrigado pelas informações. JC de hoje fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.